Vamos continuar aqui com as síndromes broncoconstrictivas. A gente já falou da crise de asma, como é que trata, como é que identifica toda a sua fisiopatologia. Vamos agora para a doença pulmonar obstrutiva crônica. Patologia relativamente semelhante. Qual a diferença, professor, na gênese da doença pulmonar obstrutiva crônica e da asma? As duas são doenças inflamatórias. A asma, principalmente eosinofílica, mastocitária e neutrofílica, e a DPOC principalmente com macrófagos e linfócitos. Você vê que o padrão inflamatório é diferente. É por isso que a asma responde muito melhor a corticoide inalatório que o DPOC, que existe um padrão imunológico gerador da inflamação diferente. Aqui principalmente na DPOC, principalmente por macrófago e por eosinófilo, na asma por macrófago e por linfócito, na asma por eosinófilo, mastócito e neutrófilo, que respondem muito mais à anti-inflamação. Ok? Então a DPOC nada mais é do que uma doença progressiva, desencadeada geralmente por um fator agressor, né, em um paciente com predisposição genética. Esse fator agressor geralmente é o tabagismo. Tá? Fogão de lenha, tabagismo passivo, contato com carvão, doenças ocupacionais, mas de uma forma geral, no nosso dia a dia, lá nas UPAs, nas emergências, você vai encontrar grandes tabagistas descompensando a sua doença. O diagnóstico da DPOC, ele é espirométrico. É aquele paciente que tem um VF1 obstrutivo, né, tem um tifenol obstrutivo e que não responde, não retorna à normalidade com o uso de broncodilatador. Diferentemente da asma, que também é uma doença obstrutiva, mas que retorna à normalidade com o uso de broncodilatador. Então a DPOC é uma doença já com um avanço maior, que tem comprometimento brônquio, alveolar e muitas vezes do parênquima pulmonar, destruição do parênquima pulmonar. Clinicamente, como é que é um paciente DPOcítico? É um paciente tossidor crônico, ele tosse o tempo todo. É um paciente que escarra o tempo todo. E é um paciente que tem uma certa limitação funcional das suas atividades pela dispneia, pela falta de ar. A tosse é relativamente comum de um paciente se adaptar. O escarro também é relativamente comum do paciente se adaptar. O que leva o paciente geralmente à emergência é a falta de ar, é a dispneia. Então, a gente diz que existe exacerbação da DPOC quando aumenta a dispneia ou quando aumenta em quantitativo e muda a característica da secreção, né? Ou quando tem um aumento importante da tosse. Aumento da secreção, aumento da tosse, geralmente não leva o paciente para a emergência. O que leva o paciente para a emergência é realmente o aumento da dispneia. Mas qualquer um desses três piorou, é óbvio que a gente está diante de uma exacerbação da DPOC, ok? Essa exacerbação, ela gera um impacto funcional. Esses pacientes, geralmente, eles já têm um impacto funcional importante. Eles são naturalmente, constantemente inflamados, então eles são sarcopênicos, eles têm maiores dificuldades, mas eles se adequam, né? Eles se adequam a um novo normal. Quando esse novo normal começa a ficar pior, seja pela dispneia, pela tosse, pelo aumento de secreção, geralmente eles procuram a emergência e nós estamos diante de uma DPOC, de uma doença pulmonar obstrutiva crônica descompensada, ok? Só colocar aqui para a gente passando. Então, quais são os desencadeantes, professor, das exacerbações de DPOC? A gente viu lá na asma que principalmente a infecção e a infecção viral como grande causa da exacerbação da asma. Na DPOC continua sendo infecção, mas nesse caso a gente tem que olhar com muito mais cuidado as infecções bacterianas, porque o ambiente pulmonar do DPOcítico é um ambiente propício à proliferação bacteriana. Então, hemófilo influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, pseudomonas, germes até mais resistentes, muitas vezes estão presentes e são responsáveis pela exacerbação da DPOC. Então, o antibiótico na DPOC é muito mais comum de ser utilizado do que na asma. Ok? Poluição ambiental. E uma coisa importante que muitas vezes não é colocado na prática clínica. Paciente com DPOC é um paciente geralmente infectado, concorda?
Concordo, todos nós concordamos. E é uma infecção geralmente por bactéria, geralmente a gente também faz antibiótico no tratamento da exacerbação do DPOC. Mas paciente com DPOC é um paciente de risco para acometimentos cardiopulmonares. É um paciente de risco para acometimentos cardiopulmonares. Eu vou explicar por quê. Primeiro, o paciente com DPOC é um paciente naturalmente hipoxêmico. Então, é natural você pegar um paciente com DPOC e encontrar ele saturando 88, 89. Isso é até adaptativo para ele. Por quê? Porque o paciente com DPOC ele é um retentor crônico. Então, ele não consegue jogar o CO2 para fora de forma adequada. Então, ele sempre tem um nível de CO2 maior. E é o CO2 que estimula o centro respiratório a você ter um drive, a você respirar. Só que aí, quando você tem CO2 altos o tempo todo, o centro respiratório entende que, putz, eu não vou ficar mandando estímulo respiratório para a musculatura o tempo todo. Esse CO2 está alto o tempo todo, então eu vou ser permissivo a esse CO2. Então, o centro respiratório ele para de olhar para o CO2 e começa a olhar, então, para a hipoxemia. Quando o paciente está hipoxêmico, ele manda o paciente respirar. Então, diferentemente de pessoas normais que não têm DPOC, não é mais o CO2 que estimula o fenômeno drive ventilatório, e sim a hipoxemia. É por isso que eu não posso tratar abruptamente essa hipoxemia. Então, os pacientes são naturalmente hipoxêmicos. Pacientes naturalmente hipoxêmicos perfundem pior o coração, chega menos oxigênio lá no coração, chega, de forma geral, a hipoxemia no pulmão leva a vasoconstricção, ou seja, aumenta a pós-carga do ventrículo direito. Então, o coração ele vai trabalhar mais, tanto do lado direito, porque o paciente naturalmente hipoxêmico tem uma pressão pulmonar maior, então dificulta a pós-carga do ventrículo direito, como ele também, por ter menos oxigênio, ele perfunde de forma menos adequada o coração. Então, os pacientes com DPOC podem ter como desencadeantes da crise doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio. Então, propedêutica cardíaca vai ser sempre importante nos pacientes que têm DPOC, exacerbação do DPOC. Claro que eu vou pesquisar infecção, vou fazer antibiótico, mas não deixa de fazer eletro, não deixa de fazer troponina nos pacientes com DPOC, que é comum o paciente estar em exacerbação do DPOC e infartado. Ok? Ok. Fisiopatologia da exacerbação. Como eu falei, uma limitação importante ao fluxo aéreo, principalmente expiratório, que vai aprisionando o ar dentro do pulmão. O pulmão vai ficando cada vez mais hiperinsuflado. É por isso que naquelas radiografias a gente vê um pulmãozão grande, comprido, preto, cheio de ar. Isso gera um desequilíbrio entre ventilação e perfusão, vão existir áreas ventiladas e mal perfundidas, vão existir áreas mal ventiladas e bem perfundidas, então esse desequilíbrio VQ é importante, com um aumento importante do espaço morto, porque tem destruição de áreas pulmonares, Então isso é importante. E esse trabalho respiratório leva à fadiga muscular e muitas vezes à disfunção cardiovascular, como eu falei, por conta da hipoxemia lá no pulmão, que gera vasoconstricção e que aí dificulta o trabalho do ventrículo direito. Ok? Como é que eu classifico a crise de DPOC? Entre leve, moderada, grave, muito grave, com risco de vida. Geralmente existe uma classificação basal, a gente diz que o paciente está em exacerbação de DPOC quando ele piora um dos seus 3 sintomas, que é a dispneia, tosse e expectoração. Piorou os 3 é uma crise grave, piorou 2 é uma crise moderada, piorou 1 é uma crise leve, com exceção desse 1 ser a dispneia. A dispneia, estando presente, naturalmente já coloca a crise como uma crise moderada a grave. Paciente que tem risco iminente para parada respiratória é paciente que tem uma crise muito grave. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu falei para vocês que o paciente com DPOC ele é um retentor crônico de CO2. Então ele vai retendo CO2 de forma continuada. E isso, por ser paulatino, isso dá tempo para o rim reter bicarbonato e não permitir acidose. Então, é natural que o paciente com DPOC tenha PCO2 alto, PaCO2 alto,
que tenderia a uma acidose respiratória, mas ele tem um pH normal. Por que ele tem um pH normal? Porque o rim compensou, retendo bicarbonato. Então, paciente com DPOC tem PaCO2 alto com pH normal. Professor, e quando ele descompensa? Quando ele descompensa, ele começa a reter mais ainda CO2 e não dá tempo do rim compensar. Então, a presença de PaCO2 alto com acidose respiratória é um fator importante de risco um fator importante indicador de descompensação grave da DPOC. Tá certo? Então, a acidose respiratória, né, que não é para ter, o PaCO2 elevado está presente no DPOcítico, mas não é para ter acidose, porque ele é compensado. Se não for compensado, obviamente, aí estamos diante de uma crise, de uma descompensação da DPOC e muitas vezes grave quando isso acontece. A avaliação inicial da exacerbação da DPOC deve ter uma avaliação respiratória, uma avaliação hemodinâmica e uma avaliação neurológica. A respiratória por quê, professor? É óbvio, é uma doença pulmonar, broncopulmonar, né? Então, geralmente são pacientes que vão estar sibilando ou com múltiplos sons respiratórios, estertores, roncos, né? Como tem morte de parênquima, a ausculta do DPOcítico ela é mais rica, né? Um paciente que geralmente está em esforço expiratório importante, então aquele paciente que está com o pescoço estendido, que muitas vezes usa a musculatura acessória. Então, cuidado, que esses pacientes podem precisar rapidamente de intervenção invasiva. E a avaliação hemodinâmica, professor, é importante? É importante porque lembra que no DPOC, o DPOC é naturalmente um sobrecarregador, ele sobrecarrega o ventrículo direito. Então, eu posso ter falência ventricular direita pela própria doença. Eu vou mais uma vez explicar esse mecanismo. O DPOcítico ele é hipoxêmico, naturalmente hipoxêmico. Para manter o seu drive respiratório, ele precisa ser hipoxêmico. A hipoxemia gera broncoconstricção na vasculatura pulmonar. Quem é que joga sangue do coração para o pulmão? É o ventrículo direito. Então, o ventrículo vai agora experimentar uma sobrecarga muito maior por conta desse aumento da pós-carga. Então, eu posso ter falência ventricular direita, então turgência jugular, edema importante, né? É importante que você avalie hemodinamicamente o paciente por conta disso, e a avaliação neurológica por conta ou da grande retenção, né, da hipercapnia importante que gera uma narcose hipercapnica, que o paciente pode ter rebaixamento de nível de consciência por conta da narcose hipercapnica, ou da própria hipoxemia importante que altere o nível de consciência. Quando eu vou avaliar gasometricamente o DPOC, é como eu falei, hipoxemia é relativamente comum de se achar, eles são naturalmente hipoxêmicos, né? Agora entenda que quanto mais hipoxêmicos forem, mais grave é a exacerbação da DPOC. Reter CO2 é natural, o paciente retém CO2. Agora, essa retenção de CO2, ela, quando é compensada, está sob controle, ou seja, quando eu retenho o bicarbonato e o pH fica normal, está sob controle. Quando não tem essa compensação e eu tenho uma acidose respiratória, quanto maior o PCO2, mais grave é a crise. O bicarbonato também, entenda que quanto maior ele for para tentar consumir ou fazer frente a essa PaCO2 elevada, mais grave é a crise. Então, o que é que eu preciso saber gasometricamente falando no paciente com DPOC? Que o PaO2 dele vai ser naturalmente baixo, porém, quanto mais baixo, pior. Que o PaCO2 vai ser naturalmente alto. Se o pH está controlado, eu não tenho por que me preocupar. Se o pH está acidótico, quanto mais alto o PaCO2, pior para o paciente. E, obviamente, quanto maior o bicarbonato para compensar esse alto PaCO2, pior para o paciente. Então, são achados gasométricos que mostram aí gravidade da DPOC. O que é que eu peço de exame no paciente com DPOC? Eu sempre vou pedir radiografia de tórax, pelo menos radiografia de tórax, porque esse paciente, a gente viu que a principal causa da descompensação é a infecção bacteriana. Então, radiografia de tórax é mandatório para avaliar
pneumonia para avaliar se existe ou não sobrecarga do ventrículo direito ou esquerdo, se há pneumotórax, pneumomediastina. Então, radiografia de tórax é mandatória. Eu preciso fazer propedêutica cardíaca. Lembra que eu falei que paciente com DPOC é o paciente de alto risco cardiovascular. Então, preciso fazer propedêutica cardíaca porque o infarto agudo do miocárdio, as síndromes coronarianas agudas são importantes fatores desencadeantes de crises ou de descompensação da DPOC. Então, eu vou fazer eletrocardiograma, eu vou fazer biomarcadores cardíacos, principalmente troponina, né? E é importante avaliar o escarro. Hemograma, avaliação eletrolítica é importante e a cultura do escarro. Esses pacientes são pacientes que geralmente fazem muitos cursos de antibiótico e são colonizados por germes não habituais. Então, muitas vezes o paciente com DPOC é um paciente com risco importante para infecção por pseudomonas, por exemplo. Então, na maioria das vezes, crises moderadas a graves de DPOC demandam o uso de antibióticos de espectro maior. Oxigênio terapia, eu vou fazer oxigênio para o paciente com DPOC? É óbvio que eu vou fazer. Se ele estiver hipoxêmico, que ele vai estar, porque o paciente com DPOC é um paciente naturalmente hipoxêmico, mas eu não busco saturações muito altas. Para mim, a saturação adequada para um paciente DPOC é entre 88 e 92. Entre 88 e 92. Professor, se eu der muito oxigênio e passar de 92, você pode deprimir o centro respiratório dele. Lembra que o centro respiratório dele é sensível à hipoxemia? Se eu tiro a hipoxemia, se eu dou muito oxigênio, o paciente para de respirar involuntariamente por conta de depressão do centro respiratório. Então, oxigênio para manter entre 88 e 92. Professor, e os dispositivos de alto fluxo ou de pressão positiva, principalmente a VNI, é muito utilizado no DPOC, deve ser utilizado no DPOC, eu vou falar mais à frente, porque eles diminuem o trabalho respiratório, tá bom? Mas oferta oxigênio sim para o paciente. Então, chegou o paciente, identifiquei que é um DPOcítico, pedi os exames e vou começar a terapêutica. A terapêutica é da broncodilatação idêntica da asma. Idêntica da asma. Posso usar salbutamol, seja por dispositivo dosimetrado ou por nebulização, ou fenoterol, seja por dispositivo dosimetrado ou por nebulização. E no DPOC eu sempre associo o bromeio de hipatrópio, certo? Tem uma ação melhor no DPOcítico do que no asmático. Então, salbutamol com atrovente ou fenoterol com atrovente, seja por dosimetrado, no salbutamol de 4 a 8 pups, no fenoterol de 2 a 4, com intervalos de 20 minutos. Na primeira hora eu posso fazer da mesma forma, certo? Depois passar a cada 4, 6 horas. Ou por nebulização, 10 a 20 gotas de salbutamol com 30 gotas de atrovente, ok? Também no mesmo esquema de nebulização. Corticoide eu uso? Uso sim. Não diminui mortalidade, mas diminui o tempo de recuperação. Ele recupera mais rápido, melhora a função pulmonar, então o corticoide deve ser utilizado nas mesmas doses da asma, doses baixas, 40 mg de prednisona ou seus equivalentes por dia, por 5 dias. Diferentemente da asma, onde o paciente com asma grave geralmente utiliza doses maiores de corticoide, aqui na DPOC não. Como a inflamação ela é macrocitária e linfocitária, os corticoides não têm a mesma ação, o mesmo benefício que na asma. Então a dose é essa mesmo e eu não vou aumentar de forma considerável a dose do corticoide. Mas broncodilatação e corticoide, muito bom, devem ser utilizados, é o que baliza a terapêutica sintomática inicial e que tira o paciente do risco iminente de morte devido a essa grande broncoconstricção. Outra indicação importante de suporte ventilatório para pacientes com crises moderadas a graves de DPOC é a ventilação não invasiva. Inclusive, a DPOC é uma das únicas indicações de VNI que eu posso fazer com um paciente relativamente obnubilado, relativamente sonolento, por conta da retenção de CO2. Esses pacientes eles respondem muito bem à DPOC. O risco ou a evolução para a intubação cai de forma considerável quando eu uso a VNI, o BiPAP. Uma pressão inspiratória maior que uma pressão expiratória. Então, VNI é ótimo para paciente em crise de DPOC.
E eu vou fazer em quem? Vou fazer naqueles pacientes descompensados, ó, que tem um CO2 alto, acidóticos, estão descompensados. Usa VNI. Aqui, ó, uma pressão inspiratória, eu posso começar entre 12 e 16 e uma expiratória menor, 5 a 6, né? Uma frequência expiratória de 12 a 14. Né? Isso aqui geralmente tira o paciente da intubação. Associe isso ao broncodilatador que eu estou fazendo lá, né? Beta-2 agonista e o anticolinérgico. Associe isso ao corticoide. Então, a VNI é a grande tríade terapêutica para o paciente com DPOC. Ok? Catéter nasal de alto fluxo também vem sendo estudado e pode até ser utilizado. Ele gera uma PIP ali considerável, eu consigo dar um fluxo maior, mas ainda não se sobrepõe à VNI. A VNI parece ser, e realmente ainda é, a grande terapêutica pré-intubação, a terapêutica que salva o paciente da intubação. Então, eu já falei da corticoterapia, eu já falei da broncodilatação, eu já falei da VNI, a tríade terapêutica. E eu acrescentaria aí, para a gente fechar uma tetraterapêutica, o antibiótico. Antibiótico, porque mais de 80% das crises são desencadeadas por infecções bacterianas. Os critérios de Anton Nielsen, que diz que a presença dos 3 critérios, ou seja, uma DPOC com exacerbação grave ou só o escarro purulento, são indicações absolutas do uso de antibiótico. Então, piorou a dispneia, piorou o volume do escarro e a purulência do escarro, antibiótico. Ou só a purulência, antibiótico. Tá certo? Se é um paciente virgem de antibiótico, é um paciente que não foi a hospital no último ano, nos últimos 6 meses, não usou antibiótico nos últimos 6 meses, então são pacientes que podem usar antibióticos habituais de casa mesmo, amoxicilina, azitromicina, doxiciclina. Se tem um risco maior de germes de resistência bacteriana ou pacientes com comorbidades, eu posso aumentar um pouquinho o espectro do antibiótico, amoxicilina clavulanato, levofloxacina, moxifloxacina, usando sempre a procalcitonina como marcador. Mas, de uma forma geral, paciente com DPOC moderada a grave, exacerbação da DPOC moderada a grave, com purulência no escarro, que chega à emergência, que usou antibiótico nos últimos 3 meses, que internou nos últimos 3 meses, muito consumido, com aqueles sinais de doença crônica, inflamatória crônica, esses pacientes têm um risco importante de ser colonizados por pseudomonas, por germes, por ISBLs, né? por pseudomonas ou por ISBL, de uma forma geral. Então, geralmente, esses pacientes eu já entro com antibiótico antipseudomonas, como piperacilina, tazobactam, no ambiente hospitalar, ok? E, óbvio, a cultura de escarro é fundamental para me dizer qual antibiótico eu vou utilizar de forma importante. E quando é que eu intubo um paciente com DPOC? Geralmente, quando eles não respondem à VNI. Você vê que a VNI é geralmente a minha primeira escolha. Claro que se o paciente está em parada respiratória, vier a creche, é intubar, independente de qualquer coisa. Se tem instabilidade hemodinâmica, vai precisar de droga vasoativa, também é intubação, né? E se a VNI não der certo, ele está com muito rebaixamento de nível de consciência a ponto de não conseguir proteger sua via aérea, é intubação orotraqueal. Mas, de uma forma geral, os pacientes com DPOC acabam indo para a VNI ou quando eles estão muito rebaixados, acabam indo para a intubação orotraqueal quando eles estão muito rebaixados ou quando a VNI não dá conta. E essa ventilação é uma ventilação dificultosa também, uma ventilação semelhante à ventilação da asma, a grande resistência que o pulmão vai impor, né, o brônquio vai impor à fase expiratória da respiração. E no DPOC acrescente-se ainda uma diminuição importante da complacência pela destruição do parênquima pulmonar. Então, da mesma forma que na asma eu vou usar um volume corrente protetor,
6 ml por quilo, ou até menos, 4 ml por quilo. Vou fazer um volume minuto baixo, e para fazer um volume minuto baixo, ou eu diminuo o volume corrente, ou eu diminuo a frequência respiratória. Geralmente eu diminuo os dois, eu faço um volume corrente de 6 ou até um pouquinho menor, e um tempo expiratório prolongado a partir de uma frequência respiratória mais baixa, ok? AMPIP otimizado, eu também, como na asma, posso ter uma hipercapnia permissiva, desde que o pH não seja menor que 7,2, né? E é importante dizer que eu tenho que tentar tirar esse paciente do ventilador mecânico o quanto antes, porque eles ficam dependentes muito fáceis da ventilação mecânica, ok? Terapias adjuntas ou adjuvantes na DPOC, a gente falou que a broncodilatação é fundamental, que o corticóide é fundamental, que a VNI é fundamental e que o antibiótico é fundamental. Se eu fosse acrescentar uma... Aí você me diz, e diga uma coisa, professor, o sulfato de magnésio que a gente faz na asma não tem ação bem definida na DPOC, assim como os mucolíticos também não, as metilxantinas também não, então eu não faço nada disso para a DPOC. O que é importante na DPOC, obviamente, é uma fisioterapia de reabilitação, tanto respiratória como motora, importante, a readequação funcional desses pacientes. Esses pacientes precisam ter uma readequação funcional, eles precisam saber lidar com essa falta de energia, essa falta de ar, então muitas vezes a terapia ocupacional é muito importante aí, certo? E, obviamente, a terapêutica nutricional é muito importante, já que esses pacientes são inflamados ad eternos e são consumidos, muitas vezes sarcopênicos, por conta dessa inflamação. Ok? Aí são os critérios de alta para a DPOC, então parâmetros clínicos, ele está muito melhor, não precisando de broncodilatador do jeito que estava, está conseguindo se alimentar de forma importante sem dispneia, consegue dormir sem dispneia, né? Gasometria já mostra uma saturação ou uma PaO2 que indique a saturação maior que 88, né? Tem uma frequência respiratória adequada, então existem critérios de bom senso aqui, né? Na alta, obviamente, esse paciente vai ter que ter o seu tratamento de manutenção otimizado, geralmente é feito só com beta-2 de longa e anticolinérgico também de longa duração, às vezes talvez um pouco de corticoide, mas aí o especialista faz isso para você, né? Um paciente que precisa se vacinar, principalmente a antipneumocócica, a influenza, não pode fumar e tem que ter uma reabilitação pulmonar e comportamental, isso é muito importante, ok? Então a gente falou aqui de forma pormenorizada sobre a exacerbação do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, já havíamos falado sobre a descompensação da asma, são as duas grandes patologias que desencadeiam síndromes broncoconstrictivas, com diferenças importantes entre as duas, a asma respondendo muito mais à anti-inflamação, ao tratamento anti-inflamatório, seja com corticóide inalatório ou sistêmico, DPOC respondendo menos, mas ainda utilizando na crise o corticoide, né? A asma tendo a infecção viral como principal desencadeante, a DPOC é a infecção bacteriana, muitas vezes bactérias resistentes, então eu muitas vezes uso para esses pacientes com DPOC já antibióticos antipseudomônicos, né? Então são diferenças importantes, além da diferença epidemiológica, né? Geralmente pacientes mais velhos, né? Do que pacientes que apresentam exacerbação da asma, pacientes grandes tabagistas, diferentemente dos pacientes asmáticos. Então existem muitas ferramentas para a diferenciação. Claro que pode coexistir, as duas patologias podem coexistir, isso é relativamente fácil de imaginar, né? Um paciente com asma que fuma, um paciente que fuma e que tem uma asma tardia, né? Então essa combinação muitas vezes nos faz ter dúvida, e na dúvida a gente vai aumentar o nosso espectro terapêutico, a gente vai fazer broncodilatador, corticoide, que é comum nas duas, e muitas vezes antibiótico também, que é mais comum na DPOC, mas na falha, na dúvida, vamos pecar pelo excesso, ok? Se você gostou do vídeo, se inscreve aí no canal,
ativa as notificações, dá uma curtida, passa aí para os seus colegas de faculdade ou para os seus colegas de plantão, tá bom? Vamos ajudar, vamos fazer uma grande corrente do bem para a gente salvar vidas aí nessas emergências Brasil afora. Grande abraço.